Agora sim, graça e paz, irmãos. Muito bem. Meus queridos, então eu os convido a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 19. Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 25 ao 27. Esse texto foi bastante lido, eu acredito. Agora, por ocasião da Páscoa, algumas igrejas comemoram a Páscoa com o culto das 7 palavras. E essa é uma das palavras. Mas, além de ser uma das palavras que é usada na comemoração da Páscoa, também nos é muito oportuno nessa noite. Porque ela traz um excelente exemplo a respeito um excelente exemplo de respeito e de cuidado às mães. Quando Jesus ele profere algumas palavras ali na cruz, nos seus últimos momentos de vida, ele se refere à sua mãe como mulher. Então, pela graça de Deus, vamos procurar entender esse texto e essa mensagem para as nossas vidas. Eu quero inverter hoje aqui, né? Geralmente no Dia das Mães nós encontramos sermões e estudos voltados para uma mulher da Bíblia, uma mulher que é um exemplo de mãe. E hoje não, eu quero a proposta do sermão é olhar para nós mesmos como cuidadores das mães. Nós que somos filhos, que fomos chamados para honrar os nossos pais. E é esse o exemplo que Jesus deixa no último momento de vida. Ele deixou durante a sua vida toda, mas ainda nos seus últimos momentos de vida ele se importou com a sua mãe. E por isso o exemplo de Jesus é exemplo para a minha vida. E deve ser exemplo para a sua vida. E deve ser exemplo para a vida de todo filho, todo aquele que é filho, todo aquele que ama a sua mãe, que busca agradar a sua mãe, que respeita a sua mãe, que busca ter o cuidado com a sua mãe. Por isso, esse texto nessa noite. João capítulo 19, apenas alguns versículos, 25 a 27. Diz assim, João 19, 25 a 27. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Baixe sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus nesse instante. Pai de amor, nós te louvamos, nós te engrandecemos ao teu nome, porque tu é merecedor de toda honra e de toda glória. O Senhor que nos fez, o Senhor que nos salvou, o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos deu uma mãe para cuidar de nós e para nós amá-la. Ó Deus, engrandecido seja o teu nome por essa bênção tão grandiosa. A bênção de ter uma mãe, a bênção de ter uma pessoa que vai às últimas consequências por amor de nós. Ó Deus, muito obrigado que a tua igreja aqui reunida nessa noite, adultos, crianças, jovens, possam reconhecer essa bênção de ti. A bênção de termos uma mãe. Mesmo aqueles que não têm mais, porque elas já foram chamadas à tua presença. Ainda assim, ó Deus, nós tivemos o privilégio de tê-las, ou de alguém que o Senhor providenciou para substituí-la, para cuidar de nós. Por isso nós te agradecemos e pedimos, Senhor, rogamos nesse instante, que o Senhor receba a nossa adoração. E que o Senhor fale através da tua palavra
Ó Deus, fala conosco. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós precisamos de algumas informações para compreender esse texto, para ver o que esse texto tem a ver com a minha vida e com a sua vida como filho, não é? Eu penso que a Bíblia são as lentes com as quais nós devemos enxergar o mundo. Nós devemos ler o mundo. É a Bíblia. Infelizmente, na maioria das vezes, tomamos atitudes meio que no piloto automático, sem consultar a palavra de Deus. Na época de Jesus não tinha o Dia das Mães. Não tinha Dia das Mães. Sabem por quê? Sabe por que não tinha Dia das Mães lá na época de Jesus? Porque todos os dias eram Dia das Mães. Dia das Mães é uma criação agora da nossa época, né? Mas lá na época de Cristo, todos os dias era o Dia das Mães. Não havia pressão para, num dia especial, podermos presenteá-las, honrá-las com poemas. Não havia isso. Você devia fazer isso sempre. Os 365 dias do ano. No tempo de Jesus não havia obrigação de comprar para a mãe um perfume da Natura. Não havia, né? Hoje nós somos bombardeados pela propaganda da Natura, entre outras, para nós darmos o presente. Não que seja ruim, né? O sabonete que a gente dá, né? O perfume é gostoso, é cheiroso. Até eu uso, viu, da minha esposa de vez em quando. Mas acaba, né? Acaba. E o amor, o cuidado do filho, o respeito, jamais deve acabar. É nesse sentido que eu trago essa comparação. Então não tinha essa obrigação de comprar um presente, mas tinha uma outra obrigação. Havia uma lei estabelecida. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 12, do Decálogo, portanto, existia um mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Ou sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. Então o judeu já nascia pensando assim. E esse pensamento foi mudando, né, com os anos. O que eu quero fazer, irmãos, é levar vocês a refletirem sobre o que é mais importante, né? É um dia especial das mães ou uma vida inteira de respeito e cuidado a elas? É lógico, né? É apenas uma pergunta retórica que todos nós sabemos a resposta. João fala a respeito de algumas mulheres que estavam junto à cruz, na crucificação, olha lá. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela. E Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Portanto, aí, algumas mulheres. Quem eram essas mulheres, né? Bom, a mãe de Jesus, Maria, todo mundo, eu acredito que todos conhecem, né? A mulher de José, esposa de José. E estava sua irmã, né? A irmã de Maria chamava-se Salomé, que era mãe dos filhos de Zebedeu, né? Tiago e João. Tiago e João, que eram primos de Jesus. Maria, mulher de Cleopas, era a mãe de Tiago, o menor, e José. E Maria Madalena, que residia em Magdala, cidade a sudoeste da Galileia. Jesus expulsara 7 demônios dela. E a partir de então, essa mulher sempre seguiu Jesus. Onde quer que ele fosse, lá estava Maria Madalena. Porém, Maria Madalena não deve ser confundida com a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos na casa de Simão, o fariseu. Lá em Lucas 7, 36 e 50, tem uma história de uma mulher que enxuga os pés de Jesus, derrama lá um perfume, unge os pés de Jesus e enxuga. Essa não é Maria Madalena. Maria Madalena é aquela que foi tirada 7 demônios dela. Tudo isso é importante para nós compreendermos ali, aquele momento da cruz. José, o pai de Jesus, provavelmente já havia morrido, senão ele estaria
ali na crucificação. Ele como o chefe do lar, o cabeça, principalmente na cultura judaica, o homem sempre está presente, mas ele não estava. E é muito provável que José já havia morrido nessa época aí. Maria, mãe de Jesus, sempre esteve muito próxima a Jesus e não agiu diferente num momento tão crucial da vida de Cristo como foi o momento da morte. Ela estava ali presente também. E aí começa a nossa história, né? Começa a palavra de Deus a falar no nosso coração. Como é difícil para as mães verem algumas situações que os filhos passam, na verdade. Porque o natural, o comum, eu acho que vocês vão concordar comigo com isso, é os filhos enterrarem seus pais. Os filhos sepultarem seus pais. E ali estava acontecendo um momento muito diferente. A mãe estava presenciando a morte do filho. E uma morte muito cruel. Uma morte onde Jesus foi humilhado. Jesus foi ridicularizado. Jesus foi escarnecido e bateram em Jesus Cristo. E deram varadas nele. E deram chicotadas nele. E depois colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E colocaram um manto para zombarem dele, porque se dizia que ele era o rei dos judeus. E o próprio Pilatos mandou fazer mandou confeccionar ali uma placa dizendo Jesus, rei dos judeus, em alguns idiomas da época. E tudo isso era um sofrimento tremendo para Maria. Como é um sofrimento para as mães ver os seus filhos sofrerem aquilo que elas jamais imaginariam que os seus filhos pudessem sofrer. Então essa era a cena, uma cena horrível de uma mãe na presença da morte do filho, né? E uma morte tão brutal como foi a crucificação de Jesus Cristo. Como eu disse, o natural são os filhos sepultarem os pais e jamais os pais sepultarem os filhos. Mas infelizmente essas anormalidades ocorreram na vida de Maria e estão presentes no nosso dia, não é verdade? Podem ocorrer, continuam a ocorrer. Quantas vezes nós vemos na mídia aí de pais e mães sepultando seus filhos, ainda jovens, muito jovens, mas isso continua acontecendo. Nenhum de nós, portanto, está livre de experimentar essa dor. Oramos a Deus para que essas coisas aconteçam dentro da normalidade, ou seja, que os nossos filhos nos sepultem, né? Quando fomos chamados à presença de Deus. Era um sofrimento para Jesus ver sua mãe no meio daqueles que estavam perto da crucificação. Era um sofrimento para Maria ver Jesus ali na crucificação, e era um sofrimento para o próprio Cristo. Além de tudo que ele estava passando, ele estava vendo aquela mulher que o amamentou, aquela mulher que cuidou dele, aquela mulher que segurou na sua mão muitas vezes, ali, na presença, vendo ele seminu ou talvez nu. Nós não sabemos ao certo, alguns historiadores, alguns biblistas vão dizer que muitos eram crucificados nus, mas nós não sabemos se isso aconteceu exatamente com Cristo. Mas a verdade é que para o judeu, mostrar do joelho para cima já era uma vergonha. E era isso que eles faziam na crucificação, eles humilhavam, eles expunham todas as vergonhas para que as pessoas ridicularizassem. A crucificação não era somente a consumação de um tribunal. A crucificação na época de Cristo era um espetáculo. Era um espetáculo. As pessoas vinham de longe assistir às crucificações. Eu me lembro de quando cheguei em São Paulo, cheguei num bairro muito pobre, na zona leste de São Paulo,
e não tinha luz, não tinha água, era muito precário mesmo, uma região da Zona Leste. E a diversão, por incrível que pareça, das crianças e dos adultos também, eram ver as pessoas que ou se afogavam na lagoa, ou morriam na linha do trem. O trem pegava e fazia uma coisa horrível. E aquilo se transformou numa atração. Se transformou numa atração para o bairro. Não tinha cinema, não tinha nada. Era um lugar muito, muito longe das coisas. Muito inóspito. E assim também era na época de Cristo. As crucificações eram feitas de tal maneira que chamasse a atenção das pessoas. Tanto é que as pessoas passavam meneando a cabeça, né, ridicularizando. Alguns diziam, se é mesmo o Filho de Deus, desce da cruz. Imagina para Maria ver isso. Imagina para Cristo sentir isso. Ver a sua mãe ali. A sua mãe nesse estado, vendo ele naquele estado. A sentença, ao mesmo tempo que era um tribunal, era um espetáculo de humilhação e de terror a céu aberto. Se já não bastasse o filho morrer antes que ela, as pessoas zombavam dele. Vendo, portanto, Jesus, a sua mãe nessa situação, mas também vendo João, o apóstolo, parado em pé ao seu lado, exclamou, mulher, eis aí o teu filho. Por que será? Essa é uma das passagens mais difíceis de se pregar nas 7 palavras da cruz. Né? As 7 palavras, as últimas 7 palavras que Jesus disse na cruz, pelo menos eu acho, de que a palavra mais difícil de pregar é essa palavra. Né? Porque as outras são claras, o que Cristo estava dizendo e o significado de tudo aquilo. Mas essa daqui, portanto, por que Jesus haveria de dizer para João, né, e para Maria, mulher, eis aí o teu filho, e logo em seguida ele disse também ao próprio João, eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. E por que só João estava na crucificação? Onde estavam os outros discípulos? Bom, Judas parece que já havia suicidado, não é? E os outros discípulos de Jesus, muitos outros que seguiam Jesus Cristo, ficaram com medo como Pedro e se esconderam. Nós encontramos os discípulos logo no início do livro de Atos, no final dos evangelhos, eles amedrontados, escondidos. Essa era a situação. Mas João, ele foi. E não é à toa que nós vemos o nome de João e ele mesmo falando de si como o discípulo amado. O amor faz grandes coisas. O amor realmente surpreende. E a surpresa era que esse discípulo, ele enfrentou todas as coisas e ele acompanhou a mãe de Jesus ali na crucificação. Mas vejamos, né? Por que Jesus, porque o exemplo de Cristo se constitui um excelente exemplo de respeito e cuidado às mães, digno de ser copiado por mim e por você. O texto diz que Jesus, verso de número 26, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse, mulher, eis aí teu filho. Por que Jesus disse mulher e não disse mãe? Mulher era um termo de respeito, semelhante ao termo que usamos hoje em dia de chamar senhora. Eu dizia muito à minha mãe, né? Eu respondia muito. Minha mãe faleceu faz 3 anos e ainda sinto muito a falta dela. De forma que no dia das mães quem chora sou eu, no dia dos pais minha esposa chora porque ela perdeu o pai também há um bocado de tempo aí. Mas Jesus disse, mulher, eis aí teu filho. Por que Jesus usou o termo mulher e não usou o termo mãe? É semelhante ao termo senhora. E eu chamava, minha mãe me chamava Wellington e eu dizia a ela, senhora? Hoje em dia, poucos filhos,
dizem isso. Respondem o quê? Ou você trata a mãe e o pai de você? Agora eu estou até me acostumando mais com isso, mas eu confesso que foi difícil a princípio ver meus filhos falando isso para mim ou falando para a mãe, se bem que eles acabam aprendendo, né? Mas, e vendo isso sendo comum, se repetindo, né? Não tendo esse tratamento. E Jesus então chamou, né, a sua mãe de mulher. A palavra mãe teria feito Maria sofrer ainda mais. Essa é uma das justificativas porque Jesus trata ela de mulher ou de um tratamento de respeito como senhora e não mãe, né? Havia uma profecia, veja lá na sua Bíblia, Lucas 2,35. Né? Quando Jesus foi apresentado no templo, Lucas 2,35. Simeão, né? Simeão, um servo do Senhor que estava ali no templo, ele fez uma profecia. A partir do verso 34 diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, essa profecia estava se cumprindo agora, porque a alma de Maria estava sendo traspassada e ela estava sofrendo muito, né? Ela que assistia seu filho morrer cruelmente naquela cruz, aquela espada afiada e dolorosa, do qual profetizou Simeão, quando Maria levou Jesus ainda menino para ser apresentado ao Senhor no templo, estava acontecendo. E Jesus então disse: mulher, eis aí o teu filho, e não mãe. Porque Jesus teve o cuidado naquele momento de amenizar a dor da sua mãe. Eu acho que falta um pouquinho disso hoje para nós, filhos, de nós cuidarmos mais dos nossos pais. Os nossos pais, quando nós somos pequenos, e quando nós somos ainda adolescentes, e quando nós somos ainda jovens, eles cuidam da gente. Eles nos criam, eles dão alimentação, eles vestem roupa, dão cuidado, providencia tudo. Mas vai chegar um momento em que esse estado vai se inverter. Eu queria falar para você que é jovem. Esse estado vai se inverter e vocês vão precisar cuidar dos pais de vocês. Dar atenção, vai precisar dar amor e talvez precise dar alimento na boca, como eles fizeram conosco quando nós éramos pequenos. Talvez você vai precisar vestir uma roupa, porque a idade vai chegando, e eu já estou chegando nessa idade, de muitas vezes não conseguir amarrar direito o sapato. De vestir uma roupa. E aí é uma troca muito bonita que a gente não pode se esquecer. E muitas vezes nós nos esquecemos como filhos. Então presente é bom, mas cuidado é melhor. Respeito é melhor. E respeito não é por um dia só, cuidado não é por um dia só. É por 365 dias. É por mais do que isso. É pela vida toda que nós devemos cuidar dos nossos pais. E Jesus dá esse exemplo maravilhoso ao usar um termo de tratamento para sua mãe que não machucasse ela ainda mais. Porque ele sabia que ela estava sofrendo muito naquele momento. Mas outro porquê Jesus ter se referido a Maria como mulher ao invés de mãe, é porque a partir daquele momento, Jesus queria que Maria não pensasse mais nele como meramente seu filho, e sim como redentor. Infelizmente, né, o romanismo insiste em colocar
Maria como coautora, quase que como coautora da salvação. Não admitem, na verdade, mas é isso que eles falam. Mas Maria, ela foi muito importante. Nós devemos respeitá-la, nós devemos amá-la, como amamos a Paulo, como amamos a José, como amamos a Moisés. Né? E um dia, nós cremos que Deus vai trazer tudo isso para nós entendermos melhor. Nós temos que amar também esse personagem, essa personagem chamada Maria. No entanto, ela teve uma missão. E a missão dela acaba ali na cruz. Ali na cruz. E por isso Jesus a chama, se refere a ela como mulher ao invés de mãe. Porque daquele momento em diante, Jesus não seria mais o seu filho. Jesus seria o seu redentor, o seu salvador. Exatamente isso. Nós não compreendemos, mas por que Jesus chama Maria de mulher e não de mãe? Porque daquele momento em diante, ele não era mais meramente um filho, e sim redentor. Quanto mais ela visse como filho, mais iria sofrer. Maria, portanto, deveria começar a vê-lo como seu Senhor. Mesmo sofrendo, vendo o seu Senhor morrer daquela forma, seria diferente da maneira de uma mãe ver um filho ser assassinado, de uma mãe ver um filho morrer. Quando nós temos o entendimento do sofrimento, nós sofremos menos. Não é verdade? Quando nós passamos a enxergar as coisas, e muitas vezes algumas pessoas precisam, por isso que algumas pessoas precisam da ajuda, do acompanhamento do psicólogo, de um conselheiro, porque passam por algumas desilusões, passam por algumas dores que ela não consegue compreender. E o conselheiro, o psicólogo vai fazer justamente isso. Ou muitas vezes o pastor mesmo faz esse trabalho. De procurar sentar, orar, ver de um outro ângulo, para tentar mostrar para a pessoa o que aconteceu. E quando ela compreende o que aconteceu, que muitas vezes não foi culpa dela, que nem tudo está às nossas mãos, nós podemos resolver. Quando nós compreendemos isso, nós passamos a sofrer menos. Nós passamos a sofrer menos. E Maria precisava entender que isso estava escrito na lei de Deus. Jesus havia de morrer. É verdade que os homens foram responsabilizados pela morte de Cristo, mas isso estava escrito. Ele tinha que passar por isso. Tanto é que quando Jesus fala da sua morte, olha, dentro de alguns dias o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos escribas, dos fariseus, e vão fazer isso, fazer. Jesus vai falando sobre a sua paixão, sobre a sua morte. Ele diz, Senhor, longe de ti que isso aconteça. E Jesus então repreende ele, diz, arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Porque Jesus sabia que tinha que passar por tudo aquilo. E Maria precisava compreender isso, que até aquele momento ela foi mãe de Jesus Cristo. Mas a partir desse momento, ele seria o seu redentor. E se ela compreendesse isso, que ele tinha que passar, que isso estava profetizado, e que isso era o plano de Deus, então ela sofreria bem menos. Quando nós entendemos algumas causas de sofrimento, nós então passamos a sofrer menos. Sofrer menos. Maria iria então concentrar sua dor na necessidade da expiação que Jesus fez pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Não mais como mãe, mas sim como mulher. Então, Jesus, ele nos dá um excelente exemplo de como cuidar das nossas mães. Quando ele fala essa palavra, né? Mulher, eis aí o teu filho. Terceiro ponto, ao dizer mulher, eis aí teu filho, e ao discípulo, eis aí tua mãe, Jesus entregou Maria aos cuidados de João. Como eu disse, como nós vamos entender a presença de João
e não a presença de José na crucificação. Como eu disse, José já havia morrido. É muito provável que José já havia morrido. E João, ele teve a coragem. Foi o único discípulo corajoso. E eu creio que por essa qualidade dele, o amor supera muita coisa. Quando nós amamos, nós vamos ao extremo pelas pessoas que nós amamos. E João esteve lá na crucificação. A maioria dos discípulos fugiram, se esconderam, tiveram medo, ficaram amedrontados. Mas João foi até o final e estava com Maria. Jesus entregou Maria aos cuidados de João, o discípulo amado. Por que Maria não foi entregue aos cuidados de outros filhos? Porque Jesus tinha irmãos e irmã. Jesus tinha irmãos e tinha irmã. Mas por que será que Jesus entrega o cuidado de João? A lei responsabilizava o filho mais velho a amparar as viúvas. Os irmãos de Jesus possivelmente não tinham sido convertidos ainda. Não havia sido convertido. E por isso Jesus resolve entregar o cuidado da sua mãe a alguém que ele confiava. Alguém que foi às últimas consequências. Veja aí em João mesmo, capítulo 7, João capítulo 7, versículo de número 5. João 7, 5. Verso 5 diz: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. E aí está falando dos irmãos de sangue de Jesus Cristo mesmo. E, em vários textos relata sobre a irmã de Jesus Cristo e sobre os irmãos de Jesus Cristo. Né? E aí também caiu uma outra doutrina romana que diz sobre a virgindade de Maria. Mesmo depois de ter Cristo, eles insistem nessa doutrina, né, da Virgem Maria. Mas Jesus teve irmãos. Né? Pelo meio natural, muito provável filhos de José, sendo que Jesus era filho de Maria e por obra do Espírito Santo. Mas José criou, né? Porque Deus mandou o anjo falar com ele. Mas Jesus então tinha irmãos. E esses irmãos não haviam se convertido ainda. Se houvesse se convertido, provavelmente estariam lá. Estariam lá com a sua mãe, junto com a sua mãe naquele momento tão difícil. Mas somente João estava. Nada melhor do que confiar num discípulo em quem amava e confiava que iria cuidar de sua mãe. Como imediatamente o fez. Diz o texto lá: dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. Jesus tinha razão de confiar a Maria aos cuidados de João. O texto confirma isso. João levou ele para casa. Talvez ela tenha passado alguns dias, né? Eu me lembro quando meu sogro faleceu e a minha sogra ficou na casa das filhas algum tempo, né? Para não voltar direto para casa, para ficar pensando. E logo depois ela voltou, né? Mas tem aquele cuidado, né, de não ficar junto com aquelas lembranças. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus confiou a sua mãe, o cuidado da sua mãe, a João. Parece aqui que as palavras de Jesus concretizam as palavras de Salomão. Salomão diz lá em Provérbios 18, 24: há amigos mais chegado que um irmão. Há amigos mais chegados que um irmão. E esse era João, né? Era mais chegado de Jesus do que os seus próprios irmãos, pelo menos a princípio. Depois, os irmãos de Jesus também foram convertidos, foram chamados por Deus. Mas nesse instante, nesse momento, eles ainda não eram conversos, não é? E por isso
Jesus tem todo o cuidado. Quando você olhar esse texto e você ler esse texto, você pode dizer assim que Jesus teve todo o cuidado com a sua mãe. Todo o respeito, todo o cuidado naquele momento de poupar a mãe. Concluindo então, irmãos, a mensagem de Deus para nós nessa noite, eu quero dizer que as atitudes de Jesus são por excelência o nosso melhor exemplo de cuidado para com as nossas mães. Não adianta apenas presente. Presente é bom. Eu como pai eu também gosto. Mas as mães merecem mais do que isso. Merecem a nossa atenção, merecem o nosso cuidado, merecem o nosso respeito. Cuidado nas mínimas coisas, de não ofendê-las, né? De não magoá-las, de poupá-las realmente. Somente assim você vai honrar a sua mãe e honrar o seu pai. Não é com presente, não é com poema, ainda que o poema seja bonito, não é com uma música, né? Tudo isso é importante, é importante. Eu acho que isso vem acrescentar. Mas, pelo menos eu como pai, e eu creio que eu represento uma porção deles, pai e mãe também, eu posso dizer, nós queremos respeito, nós queremos obediência, nós queremos ajuda, nós queremos cuidado. O presente é bom se vier, se tiver a homenagem, todas essas coisas é muito bom. Continue a homenagear sua mãe, continue a dar presente, continue a honrá-la, mas cuide sempre dela. Cuide sempre dela. Tenha o cuidado com as palavras que você fala, como Jesus deixou para nós, né? Cuide, proteja, honre sua mãe, seu pai, seus avós hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Eu falo isso com experiência própria. Faz 3 anos que a minha mãe se foi. E quanta coisa eu queria falar para ela. Quantas novidades eu queria contar. Como eu gostaria de estar cuidando da minha mãe nesse momento. Ela morreu muito jovem, com 65 anos apenas. Mas não dá mais. Não dá. Passou. E o que passou, não adianta reclamar. Então você que ainda tem o seu pai, você que tem a sua mãe, você que é filho também, e todos nós somos, e ainda que não temos as nossas mães, nós podemos ensinar isso aos nossos filhos. Nós podemos ensinar isso aos nossos filhos. Nós que somos pais, nós que somos filhos também, né, que tem o seu pai vivo, e que tem os seus filhos aí, nós podemos passar isso à frente. Esse cuidado, esse amor. Que Deus nos ajude, irmãos, que o Dia das Mães seja apenas uma data para refletir sobre esse cuidado, sobre esse amor que nós temos que ter para com os nossos parentes aí. A nossa mamãe, porque ela merece, ela cuidou da gente, né? E continua cuidando. Eu vejo minha esposa aí, o meu garoto aí já na faculdade, e ele chega às 11h30, meia-noite, ela não dorme enquanto, né, um bichão grandão desse não chegou ainda, mas ela está lá acordada e sempre ligando e sempre mandando mensagem. Mãe é mãe, né? Mãe tem esse amor tão grande, e por isso ela merece todo o nosso cuidado. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque esse amor tão grande, esse sentimento que Cristo teve, essa preocupação, no último momento da sua vida, lá na cruz do Calvário. Então, nós não temos desculpa para dizer que nós não cuidamos da nossa mãe. Se Cristo cuidou lá na hora da cruz, nós temos que cuidar em todos os momentos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Amém.